Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa e toda a tua família. Que nessa manhã você venha sair desse vídeo com a sua vida abençoada, direcionada na presença de Deus. E que tudo que você for fazer nesse dia hoje, a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar, te guardar e te livrar de tudo quanto for coisa ruim que pudesse acontecer hoje na tua vida, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui no livro de Romanos. E peço que você fique na palavra. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá entendendo? Seja um ouvinte da palavra de Deus. Pega essa palavra, bota no seu coração que você vai ter uma grande vitória da parte de Deus nesse dia. Porque você deu ouvido à palavra de Deus. Diz assim, ó, no Romanos 12, glória a Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o 8. Diz assim, ó, consagração a Deus, humildade, fidelidade e o uso de seus dons, no uso de seus dons. Consagração a Deus, fidelidade, tá entendendo? No uso de seus dons. Deus te deu um dom e Ele quer que você seja fiel nesse dom com Ele, para Ele te usar nesse dom, seja Ele da palavra, seja Ele de profetizar, seja de falar em língua, seja de exercer misericórdia, a caridade, não importa o dom que Deus te deu. Se Deus te deu, Ele quer que você faça zelo desse dom para que Ele possa te usar com perfeição. E para a gente ser usado com os dons de Deus, com as ferramentas que Deus dá para a gente ser usado, irmão, a gente tem que se consagrar, tendo que ler a Bíblia, tendo que vigiar constantemente, porque o inimigo está sempre tentando envergonhar o servo de Deus e a serva de Deus, que anda na presença de Deus, fazendo o ministério de Deus nessa terra. Então, nessa manhã, escute essa palavra e receba no seu coração, que diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo? Você vê aqui que Deus, Ele está te chamando, está entendendo, para uma consagração. Ele está dizendo que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Antigamente o pessoal oferecia holocausto a Deus, boi. Mas hoje em dia a gente tem que oferecer a nossa consagração é jejuar, orar e vigiar, tá entendendo? Porque Jesus disse que tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Não adianta ninguém botar a mão em cima de uma pessoa endemoniada de todo jeito não, irmão, porque vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado porque o inimigo envergonha, tá entendendo? Porque ele sabe que a pessoa não está preparada para fazer aquela obra que ele está fazendo ali. O inimigo, ele sabe quem se consagra, quem vigia, quem ora, quem busca a Deus. E ele não vai respeitar uma pessoa só porque você é crente, não. Ele vai respeitar a presença de Deus na tua vida. Não é você, não é eu, não é você, não é ninguém que ele vai respeitar, porque o diabo ele não respeita o ser humano. Ele respeita a presença de Deus na nossa vida. E para a gente estar com a presença de Deus, a gente tem que estar em comunhão com Deus. Orando, buscando, vigiando, tá entendendo? Para que a gente possa ser um instrumento usado da mão de Deus aqui nessa terra. Que a gente seja um vaso de honra preparado para toda boa obra. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Porque Deus quer usar as pessoas, irmão, mas as pessoas não querem se sacrificar o corpo, tá entendendo? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a palavra de santo é você se santificar, vigiar com seus pensamentos, vigiar com as suas palavras, porque não adianta você consagrar e estar xingando os outros, estar soltando palavrão, palavra torta na boca, se irando, desejando mal para o seu irmão, para o seu próximo, não pode, tá entendendo? Tem que se santificar, vigiar nesse período de consagração, para não cair nas tentações e na afronta do inimigo. Aí diz assim, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, tá entendendo? Você vê aqui que a fé é Deus que dá para o ser humano, tá entendendo? Ele disse, não queira saber demais, conhecer demais. Tem gente que quer
ser mestre dentro da Bíblia todinha, quer saber de tudo, não. Você tem que saber conforme a medida da fé que Deus deu para você. Faça as coisas de conformidade com a fé que Deus te deu, porque se você for além disso, você vai ficar envergonhado também. Então Deus não quer que você fique envergonhado na frente dos inimigos das nossas almas, tá entendendo? Deus quer que você seja vencedor. Por isso que tem pessoas que vai, bota a mão na cabeça de uma pessoa, ora a hora, e ela não fica curada. Porque ela não está preparada para aquela obra ali. A fé dela não é o suficiente que Deus deu para ela fazer aquele tipo de obra ali. Então a gente tem que se convencer com isso, irmão. A gente tem que ser usado conforme Deus nos deu a graça a cada um, tá entendendo? Para usar. Porque aqui embaixo ele diz assim, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, tá entendendo? Não é porque você é crente que você tem que expulsar demônio, você tem que orar para o enfermo e ele curar, você tem que pregar, você tem que cantar, você tem que louvar, você tem que fazer tudo. Você só não gosta de varrer a igreja. Nem eu, nem você não gosta de varrer a igreja, mas quer fazer todo trabalho que for em cima do púlpito, que for num lugar de destaque, a gente quer fazer. Mas o trabalho de humildade, de simplicidade ali, tá entendendo? Ninguém quer fazer aquele trabalho de varrer a igreja, lavar o banheiro, tá entendendo? Ninguém quer fazer isso. Mas foi para se apresentar, foi para se destacar, todo mundo quer fazer. Mas às vezes Deus não preparou eu e você para fazer aquele trabalho ali, de louvar. Eu gosto de louvar a Deus dentro da minha casa, na igreja, eu louvo. Mas para dizer assim, você vai cantar, você vai administrar esse louvor aqui, eu não vou dizer que vou, porque eu não tenho esse dom de cantar, de louvar. Mas Deus pode até me dar, mas até aqui eu não vou dizer que vou louvar, vou administrar o grupo de louvor, porque Deus não me deu esse dom de louvar. De ministrar o louvor, tá entendendo, irmão? O dom que eu tenho, que eu me destaco bem nele, é o dom de falar da palavra de Deus. Isso aqui eu faço com facilidade, porque Deus me deu esse direito de fazer, e eu faço com alegria, faço com determinação, tá entendendo? Consagro minha vida, leio a Bíblia, vigio, para que a palavra que saia da minha boca saia temperada com sal, para que aquele que ouvir do outro lado aí receba a bênção de Deus, seja curado, seja liberto pela vontade de Deus, tá entendendo? Porque a gente tem que ministrar a palavra, quem faz a obra do outro lado aí é Deus. O Espírito Santo vai fazer algo na tua vida, que ele quer fazer, tá entendendo? Não sou eu que vou determinar o que vai acontecer aí do outro lado, é Deus. Eu só estou pregando aquilo que Deus mandou pregar, aquilo que Deus mandou ensinar. Aqui no verso 6 diz assim, ó, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, tá entendendo, irmão? Tendo diferentes dons dentro da igreja. Então não fique cobiçando o lugar do irmão, da irmã, que tem um dom de pregar, que tem um dom de ensinar, que tem um dom de louvar. Descubra diante de Deus qual é o dom que você tem de Deus e faça isso com alegria diante de Deus, que você vai ser muito abençoado, muito próximo. Mas não fique querendo ser pregador, querendo ensinar na igreja, querendo fazer coisa para chamar a atenção de ninguém, não, que Deus não se agrada disso, nem de mim, nem de você. Desculpa eu estar falando essa palavra para você nessa manhã, mas Deus mandou falar essa palavra e eu estou falando, porque a gente tem que falar a verdade, não tem que ficar distorcendo a palavra para não machucar o irmão, para não desagradar o irmão, e você continuar do mesmo jeito fazendo a coisa e Deus não está recebendo o que você está fazendo. Faça as coisas que Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa e toda a tua família, tá entendendo? Aí diz assim, ó, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, tá entendendo? Se é ministério, faça isso com dedicação. Se é ensinar também, se dedique a ler a Bíblia, a vigiar, a orar, a buscar a Deus, para você poder ensinar a palavra de Deus, ensinar os conselhos de Deus para as pessoas, porque senão você fica vazio, você não vai ter nada para passar para ninguém. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, o Espírito Santo não vai poder te usar. Deus quer te usar nessa terra como um instrumento de honra na mão dele, um vaso de honra, um vaso abençoado, para aonde você chegar fazer a diferença na presença de Deus. Porque se você é um ministro de louvor, é um pregador, não importa o dom que você tem, Deus vai te usar nesse dom que ele te deu. Porque quando Deus dá, irmão, ninguém tira de você não. Tá entendendo? Deus não para você. Quem para a gente é a gente mesmo.
que se acomoda aí vem e não quer fazer a vontade de Deus. Aí diz assim, ó, o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Tá entendendo? Você vê aqui vários dons, dom de repartir. Tem gente que não quer dar nada para ninguém. Quer só as coisas para ele, quer tudo para ele, não quer dar nada para ninguém, não quer repartir com ninguém. Repartir também é um dom, irmão. Socorrer também é um dom de Deus. Mas as pessoas não querem esse dom de se repartir, dar o que é dele um pouquinho para ninguém. Não quer socorrer ninguém que está passando por uma luta, por uma necessidade, por uma dificuldade. Não quer fazer nada que o Espírito Santo está mandando e ordenando ele fazer. Mas quer ser abençoado, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais recebe, mais quer. E não quer dividir com ninguém, não quer abençoar a vida de outro, tá entendendo? Achando que Deus está se agradando das atitudes, mas não está, irmão. Deus quer que você seja humilde. Está entendendo? Porque a palavra de Deus diz que a gente abençoando, a gente somos abençoados também. A gente tem que abençoar as pessoas que Deus coloca na nossa frente e manda a gente abençoar, a gente tem que abençoar. A gente não pode endurecer o coração para Deus, não. A gente tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está em fazer tudo aquilo que Ele manda. Por isso que Deus disse que Abraão foi amigo dele, porque Abraão deu ouvido à voz de Deus. Tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele ia e executava. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa e toda a tua família. Se você estiver fazendo alguma coisa e você viu que a palavra falou com você, procure se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, a entender o teu querer, a tua vontade na minha vida. Que Deus não está te excluindo, Deus não está te tirando da presença dele, Ele só está te aconselhando, te corrigindo, para que eu e você não venha estar pecando e nem venha estar errando na presença dele. Porque o ano está terminando, mas tem outro ano que vem que a gente vai estar aqui de novo na presença de Deus, pregando, ensinando, orando, intercedendo pela tua vida, você intercedendo por mim ou por você, e juntos nós estamos fortes na presença de Deus, amém? Então que Deus te abençoe, eu quero terminar esse vídeo orando. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, Pai, toma a vida dessa pessoa que parou para escutar essa palavra nessa manhã, meu Deus. Meu Pai, que ele saia desse vídeo, meu Deus, direcionado, cheio de alegria, de entendimento, de conhecimento, Pai, para que ele nunca venha, meu Deus, se embaraçar, meu Deus, com as coisas desse mundo, Pai. Nunca venha se conformar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, abençoa ele, Pai, abençoa ela. Usa, meu Deus, ele nas tuas mãos, usa ela, Pai. Abençoe a empresa desse homem, o comércio dele. Abençoe tudo, meu Deus, que ele for fazer nesse dia, Pai, que ele venha ter um final de ano abençoado, um Natal abençoado, uma passagem de ano abençoado, meu Deus, com a sua família, ou ele estiver sozinho num lugar, mas que ele esteja na tua presença, Pai, em comunhão contigo, recebendo as tuas bênçãos e a tua graça na vida dele, meu Deus. É o que eu te peço por essas pessoas que entraram nesse vídeo, que saiam daqui todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?